Boa tarde. Muito obrigada pela participação de todos. Estamos aqui no primeiro dia dos painéis setoriais 2021 online. Então, com a pandemia, como todos sabem, paramos os eventos presenciais e estamos com os eventos online. Esses webinars são realizados por nós desde 2016, mas o ano passado tivemos que intensificar. Então, substituindo a FEIPLAR Composites e FEIPUR presencial, temos feito essa semana de eventos online. Esse ano, os painéis setoriais começaram hoje, na parte da manhã, com o painel isolamento térmico, e ele vai até sexta-feira, no final da tarde, com um novo painel, que é o painel rotomoldagem. E vocês têm recebido a programação dos 5 dias, mas também está tudo disponível no site tecnologiademateriais.com.br, na parte de painéis setoriais. E agora nós vamos iniciar o painel aeroespacial. O painel aeroespacial começa agora, vai até às 15, com palestras da Embraer, UB, Teijin e Essinger. A palestra da Embraer vai falar de ensaios relevantes para o estudo de vida útil de um prepreg. E a palestrante é a Tanila Faria, PhD em materiais composites. Então, a Tanila já está conosco. Prazer, Tanila, ter vocês. A Embraer participa de todos os nossos painéis aeroespaciais, né? Participa não só com palestras, mas participa organizando grupos para serem ouvintes, né, do evento. Então, o nosso muito obrigado à Embraer, que sempre nos apoia nessa iniciativa. E agora desejo, então, uma excelente apresentação para você, Tanila. Obrigada. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Tanila, eu sou especialista em compósitos na Embraer. Trabalho no desenvolvimento tecnológico já há 19 anos. E hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho da minha experiência com estudos de extensão de vida útil de um prepreg. Espero que vocês aproveitem. Essa apresentação, ela é pública, então ela vai ficar disponível para vocês no site do evento, e fiquem à vontade para contactar ou para tirar dúvidas, se for o caso. Bem, a expectativa aqui é compartilhar com vocês um pouco do conhecimento com relação aos ensaios normalmente efetuados para caracterização de propriedades de ensaios que validam a vida útil de um prepreg, de forma a identificar se houve algum envelhecimento antes que haja prejuízo às propriedades mecânicas do material. Pode passar. Então, a gente vai fazer uma breve introdução, vai explicar um pouquinho dos materiais compostos, caso alguém não tenha familiaridade com o termo, né? Vamos falar dos ensaios e depois abriremos para algumas dúvidas. Então, apenas para fazer uma breve introdução, por que isso veio chamar a atenção? Qual que é a motivação da gente começar a se preocupar com essa questão de vida útil dos materiais compostos, os prepregs, sendo que eles já vêm com uma vida útil determinada? Com o avanço da tecnologia de compósitos no mercado aeronáutico, desculpa, as estruturas têm usado muito mais quantidade desses materiais de forma significativa, tanto que hoje já temos aviões da Boeing e da Airbus com 50% ou mais 50% de compósitos nas suas estruturas, em todos os tipos de estruturas. Antigamente usava-se muito materiais compósitos em estruturas sem responsabilidade estrutural, mas hoje a gente já vê o compósito aplicado em asas, em empenagens, que são estruturas críticas e que podem derrubar um avião. Então, essa preocupação com a qualidade do material aumentou bastante. E essas estruturas também cresceram muito, a ponto de não ser possível mais cumprir com todo o processo de fabricação dentro dos prazos estipulados pelos nossos fabricantes, que às vezes esses prazos são
de 15 dias, 20 dias, e essas estruturas, dado o seu tamanho, às vezes demora mais do que isso para uma fabricação completa, principalmente quando a gente está falando aí de integração de componentes, como é o caso dessa primeira casca aqui do lado esquerdo, onde tem um homem em pé em cima, onde é necessário fabricar vários stringers antes de fazer a integração com o revestimento em si. Pode passar? E por que isso, né? Qual o impacto? Principalmente, garantir os aspectos do material, de forma que ele não seja prejudicado em suas propriedades, tanto para a fabricação em si, quanto após a fabricação, no desempenho desse produto na vida útil da aeronave. Seja nos processos de laminação manual, onde é tudo feito manualmente, seja nos processos de laminação automatizada. E tudo isso para quê? Para garantir que essa peça de compósito tenha a sua qualidade perfeita, né, sem danos. E aqui tem até uma foto do que seria uma qualidade perfeita, que seria a peça sem poros, né, totalmente integrada fibra e resina, de forma bem compactada e sem vazios, sem defeitos. E vamos mostrar um pouquinho também o que acontece quando a gente vai para a laminação e o material não está na sua condição ideal. Nessa primeira fotografia do lado esquerdo, observamos aqui um processo de laminação manual. O que é o processo de laminação manual? As pessoas cortam esse compósito e vão fazendo deposição no molde manualmente. Só que quando eu não tenho a qualidade do material adequada, um dos aspectos que é mais afetado pela perda de propriedade, como perda de propriedade, dessa questão da exposição à temperatura ambiente, é o taque do material. E quando tenho peças detalhadas, como a gente vê aqui nessa fotografia da pessoa com a luvinha roxa, fica mais difícil você conseguir a compactação e produção de peças sem defeitos. A gente começa a ter rugas, vazios, você não consegue mais acomodar a camada. E, pode passar para a próxima. Quando a gente tem estruturas que são de laminação automatizada, pode acontecer a mesma coisa, porque quando eu deposito esse material, mesmo que seja com máquina, com aquecimento e tudo, pode começar a ter alguns descolamentos dessa fibra, pode passar mais um, dessa forma, e você começa a gerar defeitos na sua estrutura, por causa da dificuldade de deposição desses materiais. E o resultado, ao invés de ser uma superfície compacta, como a gente mostrou anteriormente, a gente pode ter efeitos tanto de rugosidade dessa fibra no interior da peça, talvez nem perceptíveis a olho nu, como defeitos visíveis, como é o caso dessa figura aqui embaixo, onde tem vazios bem caracterizados. E tudo isso por quê? Porque uma das propriedades que primeiro é afetada pelo pré-preg, afetadas no pré-preg, quando ele está exposto há muito tempo à temperatura ambiente, é o taque. Aqui é só para exemplificar o que seria o taque, para ficar mais fácil de entender. Isso não é um compósito, isso aqui é uma foto de um adesivo, mas o que acontece é o seguinte, ao invés de você ter o taque, que se a gente ampliasse muito, seria o que a gente vê na figura B, que tem essa pegajosidade, essa capacidade de aderir na próxima camada, poderia acontecer o que está na figura A, de ficar um material mais seco que não adere à próxima camada. Então, isso não é o desejável e não é o recomendado. Então, vamos falar um pouquinho agora dos compósitos, para vocês entenderem por que essa preocupação e do que nós estamos falando. Os materiais compósitos, eles são compostos de fibra e resina, e essas fibras, elas podem ser de várias formas. Pode ser um material disperso em forma de manta, pode ser na forma de tolls, como acontece aqui na figurinha branquinha embaixo, ou vários tolls, né, que são laminados um sobre o outro, geralmente por laminação automatizada. Pode ser em forma de um tecido de tolls, tecido aspas, porque não tem trama aqui no tape, ou mesmo um tecido tramado mesmo, onde você tem uma fibra passando sobre a outra, como se fosse um tecido de alfaiataria mesmo, onde você realmente constrói ali um material em forma de um tecido, de uma coisa contínua. E é interessante observar que quanto mais fechada essa trama,
menor flexibilidade a gente tem. Então, quando eu vou para um material mais tramado, como é o caso do tecido em si, se ele tiver com baixo taque, tiver uma trama muito apertada, você vai ter uma dupla dificuldade de algumas deposições, dependendo da estrutura e geometria da sua peça. Então, o cuidado com a pegajosidade é muito importante. Agora, falando um pouco das resinas. As resinas mais utilizadas, no caso das resinas termorrígidas, que são as resinas que têm realmente um tempo de validade, são essas três: a epóxia, a fenólica e a bismalemida. A epóxia, a fenólica e a bismalemida são resinas que elas já vêm pré-reagidas quando elas são impregnadas no tecido. Então, quando elas ficam muito tempo expostas à temperatura ambiente, elas começam a solidificar. Elas vão perdendo realmente a qualidade de compactação e união das camadas, e é por isso que a gente tem essa preocupação com os pré-pregs de materiais compostos de resina termorrígida. E como que esse material é composto, né? Por que ele é chamado de composto ou compósito? Os compostos são materiais que são constituídos de fibra e resina, né? A matriz e o reforço, de forma que os dois materiais mantêm as suas propriedades e juntos eles formam um terceiro material com propriedades melhores do que as matérias-primas individuais teriam. E o compósito é esse composto avançado, é um composto com propriedades superiores. Esses são os compósitos, como a gente mostra aqui. Então, de forma geral, o que a gente tem são fibras de alto desempenho, que geralmente são fibras de vidro, de aramida, carbono, e a gente tem ouvido falar de fibras naturais que estão vindo por aí, mas hoje o que é usado é principalmente essas três fibras, e as resinas, como a gente já trouxe, as epóxis, as fenólicas e as bismalamidas. Então, quando a gente tem esse material unido, como que vai ficar isso se nós olharmos através do microscópio? A gente tem aqui, no caso de um tecido, fibras a 0 grau, tramadas com fibras a 90 graus, e essa faixa mais contínua, sem o pontilhado, seria a resina, que existe tanto entre as fibras, tanto interlaminarmente as fibras, quanto intralaminarmente as fibras, que você vai ter tanto dentro da fibra, quanto entre camadas, como é possível ver aqui. Mas é interessante observar o seguinte, que apesar do taque ser uma propriedade super importante, ela vai ser mais importante dependendo do tipo de material. Os materiais não solvatados, que são aqueles que são fabricados a partir de resinas com baixo teor de solventes, também chamados de hot melt, eles apresentam menor variação em relação ao taque. Pode passar mais uma, por favor? Do que os que são solvatados, que são aqueles onde a resina, para fazer a impregnação do tecido, ela passa por um banho de resina, no qual essa resina está diluída em solvente. Os materiais solvatados, que são esses que têm a resina com alto teor de solvente, o taque é uma propriedade mais sensível para esses materiais do que para os não solvatados. Muitas vezes, se você for testar essa capacidade de exposição do material no material não solvatado, o taque, apesar do longo tempo de exposição, provavelmente não vai sofrer alterações. Os materiais que eu já testei dessa qualidade, eles não tiveram alterações significativas no seu taque. Pode passar. Então, vamos falar um pouquinho desses ensaios, né? O taque, e a maioria dos materiais costumam ser solvatados, eles variam de 1 a 6, sendo que os materiais que têm taque 1 são os que são menos pegajosos, e os que têm taque 6 são os mais pegajosos. O ideal seria um taque 4, principalmente para a indústria aeronáutica,
que na laminação manual você tem capacidade de fazer alguma correção, alguma coisa. Se seu TAC for muito alto, na tentativa de corrigir uma camada ou alguma coisa assim, esse material acaba sendo estragado nesse processo de tentar remover uma camada e reposicioná-la. E aqui do lado a gente vai mostrar alguns ensaios característicos de TAC. Então a gente tem aqui em cima um dos ensaios, que é quando você faz uma dupla camada laminada e posiciona numa placa vertical, para que ele fique ali por pelo menos 30 minutos e você observa se ele vai descolar dessa placa ou não. Existem alguns onde você coloca uma bolinha em cima desse dispositivo e na base vermelha aqui, essa bolinha rola e essa velocidade da bolinha cronometrada e você determina o TAC. Tem o TAC também por um ensaio de arrancamento, onde você precisa ter uma célula de carga de muito baixa carga e muito bem calibrada para conseguir pegar alguma propriedade, e alguns que medem por tração, onde você coloca o material em duas placas e tenta arrancar uma delas. E aqui também, como essa propriedade é uma propriedade de baixa carga, você precisa também de células de carga muito baixas. Isso vai te ajudar a detectar qual o nível de TAC do seu material, sendo que no primeiro caso, na placa vertical, é um ensaio qualitativo e nos outros ele chega a ser, de certa forma, quantitativo. O TAC, quando a gente faz, olhando aqui, né, algumas fotografias para mostrar como isso realmente aconteceria no ensaio, principalmente de tração, quando você deixa ele muito tempo exposto, essa resina começa a reagir um pouco com a própria umidade do ar ou reagir com ela mesma, porque como um polímero reagido, né, já num estágio B de reação, porque essas resinas ela tem o estágio A, quando os componentes acabaram de ser misturados, um estágio B, quando eles estão no início da reação, e o estágio C, quando eles estão curados. Normalmente os ensaios são no estágio B, e você quer enxergar justamente isso, né? Se está acontecendo uma delaminação do próprio material não curado, para saber se ele está tendo a adesão adequada no seu dispositivo antes de você fazer a fabricação e a cura. Claro que quando esse ensaio é feito, você precisa pegar uma parte do seu material que seja descartável, porque você não vai conseguir reutilizar esse material. Tem o ensaio de gelificação, que é um ensaio muito simples, muito barato, e às vezes para algum lugar que você não tenha, né, a capacidade de ensaios muito elaborados, você precisa apenas de um dispositivo, onde você coloca um pedacinho, né, da sua fibra impregnada, e você vai tocando essa fibra, e essa fibra com o calor que o próprio equipamento emite, vai formando fios de resina para que você consiga identificar o momento em que ele para de formar esses fios. Isso significa que o seu material está curado. Quando você começa a avançar a cura do material fora do ambiente adequado, ou seja, a temperatura ambiente, você vai perceber uma diferença clara no tempo para formar esses fios, e você consegue detectar algum envelhecimento. No caso dos ensaios de voláteis, como eu disse anteriormente, se for um material não solvatado, esse ensaio não vai servir para você, mas se for um material solvatado, você começa a perceber também a perda de voláteis, de acordo com que esse material vai passando por um processo de avanço de cura. Pode passar? Um ensaio que a gente recomenda também é o TGA, mas, de novo, para os materiais que são solvatados. Os não solvatados, você dificilmente vai pegar alguma variação, porque como você não tem o solvente, que é mais sensível, você não vai ver essas perdas de massa ao longo da exposição do material ao calor, o que você consegue observar melhor com o material solvatado. Tem também o ensaio de fluxo de resina, que é muito usado, e esse ensaio a gente não recomenda. Pode passar mais um? Por quê? Porque muitas vezes o seu material vai estar sem TAC, mas quando você aquece esse material, ele volta a fluir normalmente. Então, esse ensaio, apesar dele ser muito recomendado, muitas vezes ele não é o adequado para pegar algum envelhecimento.
Tem os ensaios de reometria, que são muito bons, porque quanto mais avançado tiver a cura do seu pré-preg, por estar em exposição ao ambiente, menor vai ser o tempo para você chegar à gelificação e à cura, e o reômetro pega isso muito bem. Pode passar. O HPLC, de todos os ensaios que eu fiz, realmente é a melhor técnica. Porque ele consegue pegar, pode passar mais um, exatamente os picos de reação que aconteceram quando você está fazendo o ensaio. Então, se o seu material já reagiu, você vai começar a observar diferenças significativas, tanto no tempo de formação dos picos, quanto no comprimento do pico. E você vai observar também que os picos de reagentes vão começar a diminuir e o pico reagido cresce significativamente. É um excelente ensaio para detecção de envelhecimento. O DSC também é um excelente ensaio, porque você vai ver que a TG parcial, que é essa primeira curvinha, você vai ver uma variação, ela começa a andar em direção à TG de cura. E uma coisa que precisa ser observado nesse ensaio é que se ele não for feito a temperaturas negativas, você não consegue pegar esse primeiro cucuruto aqui. E outra coisa que muda bastante é a reação para a quantidade de energia necessária para a reação do material. Então, essa curva inferior aqui também varia bastante quando o material já está entrando em processo de reação. O DMA é um ensaio onde a gente vai fazer com o pré-preg curado, que é já para ver a interferência no material curado, tanto da TG de trabalho, se ela teve alguma variação, quanto do módulo elástico, porque ele é bastante sensível a ponto de pegar se houve alguma variação no seu módulo elástico ou não, antes que você parta para uma caracterização mecânica mais extensa, com CDPs maiores. E agora eu abro para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida ou queira comentar alguma coisa, eu estou à disposição. Tanila, muito obrigada por sua apresentação. Existe uma pergunta. Dos testes, dos ensaios apresentados, qual é ou quais são os que a Embraer tem adotado com mais ênfase, com mais regularidade? A gente prefere os ensaios que são feitos com máquinas, né? Que são aqueles todos que a gente apresentou, que usam os equipamentos DSC, DMA, HPLC, porque são ensaios, como não dependem da mão do operador, nem do feeling do operador, eles são mais precisos. Então, a gente prefere sempre os ensaios onde a gente tem os laudos mais acurados, vamos dizer assim. Tá. Quanto tempo demorou para vocês realizarem essa leva de ensaios? Depende muito da vida útil do seu material. O que a gente recomenda é que você sempre conheça qual é a vida útil do seu material, tanto a temperatura ambiente quanto em geladeira, e você estenda esse tempo da vida útil pelo menos até 1/3 ou a mais, né, daquela vida útil, ou até que você comece a perceber nos próprios ensaios significativas diferenças em relação ao material original, ou seja, o material antes da data de validade, estar vencida. Então, geralmente, é assim que a gente faz. Então, se o material tem 6 meses de vida útil, nós testaríamos até, sei lá, 1 ano, e deixaria fora da geladeira também por algum tempo para conseguir fazer essa caracterização. Se o material tem 1 ano de vida útil, a gente deixaria pelo menos 1 ano e meio, 2. Se o material tem 2 anos de vida útil, seria até 3 anos, 4 anos, aí depende das respostas que a gente vai obtendo desses ensaios, porque os ensaios, eles têm que ser o nosso guia. Quando você começa a perceber a degradação do material nos ensaios, você começa a diminuir o espaçamento de tempo entre os ensaios para ver até onde esse material realmente vai ter vida útil adequada, e aí a gente faria alguns ensaios mecânicos após isso. Bom,
E aí uma última questão em função do prazo é quais tipos de materiais a Embraer pretende intensificar os ensaios nos próximos anos, dentro da linha de composites ou materiais avançados poliméricos? O que vier por aí, né, de novidade, a gente precisa acompanhar o mercado, acompanhar os nossos fabricantes e ver o que eles trazem para a gente sempre de novidade e para cada aplicação seria um material diferente. A gente não consegue virar e falar assim, vou fazer o produto em função do material. Na verdade, a gente classifica os materiais para aplicações nos produtos que a gente tem interesse. Então, não tem como responder essa pergunta de forma precisa. É uma investigação contínua do que é disponibilizado no mercado, para que a gente veja, de acordo com o roadmap dos nossos produtos, o que vai ser adequado em cada momento. Eu falei que era a última, mas tem essa que é interessante. Alguma dica para o mercado de composites para poder atender melhor a Embraer? Eu diria que quanto mais a gente for para pontos sustentáveis, né, menor utilização de freezers, maior tempo de exposição à temperatura ambiente, maior durabilidade desse material com boas propriedades mecânicas é o ideal para a gente, e menores tempos de cura também são ideais, né? A gente gostaria bastante de poder utilizar menos os nossos equipamentos de cura e ter vidas úteis mais longas para favorecer as compras e o tempo de exposição e fabricação. Ótimo. Foi uma última pergunta, bem específica, mas maravilhosa a resposta, viu? Muitas informações interessantes para o mercado. Então, Tanila, muito obrigada. Você, toda a equipe da Embraer e a própria empresa, que mais uma vez nos apoia nessa iniciativa. E até a próxima, né? Espero poder tomar um café com você em agosto do ano que vem, né? Na feira presencial, na FEIPLAR presencial. Muito obrigada, Excelente. Tanila. Estaremos lá. Obrigada. Se Deus quiser, um abraço.